Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Electrolux do Brasil S.A. a indenizar uma criança que teve o braço amputado aos 3 anos de idade ao tentar colocar uma sandália em uma máquina de lavar em funcionamento. O acidente ocorreu devido à falha na trava de segurança do produto. A empresa alegou culpa exclusiva de terceiro, pois a instalação havia sido feita por um técnico não autorizado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou a indenização. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e reformou a decisão, sob o entendimento de que houve nexo de causalidade entre o defeito do produto e o acidente e com base na responsabilidade objetiva do fabricante prevista no Código de Defesa do Consumidor. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a fabricante responde independentemente de culpa por defeitos e pela falta de informações adequadas sobre o uso e riscos do produto. Observou que o laudo pericial comprovou o defeito de projeto e falta de informações essenciais sobre segurança. O colegiado entendeu que o consumidor tem direito a produtos seguros e informações claras, conforme os artigos 6º e 12 do CDC. A ministra destacou que, mesmo com a intervenção de terceiro, a fabricante continua responsável pelos danos causados. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de 10 dias corridos para consulta de intimação eletrônica deve ser contado a partir da data do envio da comunicação, independentemente de feriados ou dias não úteis. A decisão foi baseada no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006, que determina que, não havendo consulta nesse período, caracteriza-se realizada a intimação automática no 10º dia. Com esse entendimento, os ministros mantiveram decisão do relator, ministro Messode Azulay Neto, que considerou intempestiva, ou seja, fora do prazo, a apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. A Defensoria alegava que o prazo recursal deveria começar a contar no primeiro dia útil após a ciência automática da intimação, em razão de feriado forense. Segundo a Defensoria, a intimação ocorreu em 4 de abril de 2023, tendo o prazo de 10 dias para consulta começado em 5 de abril, com ciência automática em 14 de abril. Assim, argumentou que o prazo recursal teria começado a fluir em 17 de abril, primeiro dia útil subsequente, e finalizado em 26 de abril. Por isso, alegou que a apelação apresentada em 25 de abril estaria dentro do prazo. O ministro, porém, esclareceu que o prazo de 10 dias é contínuo e a natureza dele não se confunde com os prazos processuais comuns, que são contados apenas em dias úteis. Assim, mesmo com feriados no período, o prazo de consulta da intimação eletrônica se encerrou em 13 de abril de 2023, com ciência automática nessa data. O prazo recursal em dobro previsto para a Defensoria começou no dia 14 e terminou em 24 de abril, e, portanto, a apelação feita em 25 de abril foi considerada fora do prazo legal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os herdeiros de servidor público falecido antes do ajuizamento de ação coletiva não têm direito automático aos valores reconhecidos nessa ação, salvo se houver previsão expressa. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1309. Isso significa que ela deve ser seguida pelos demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O caso analisado tratou de ação coletiva que buscava o reconhecimento de direitos individuais homogêneos de servidores, não envolvendo ações individuais ou direitos difusos e coletivos. De um lado, a Fazenda Pública sustentava não haver formação de coisa julgada em favor dos sucessores, caso a morte do servidor ocorra antes da propositura da ação. De outros, herdeiros do servidor afirmavam que a ação coletiva beneficia os sucessores quanto aos direitos individuais homogêneos do falecido e de seus pensionistas. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou a distinção entre ações coletivas ordinárias, que beneficiam apenas associados, e ações coletivas subjetivas, movidas por sindicatos em nome da categoria.
Em ambos os tipos, não há previsão legal que estenda os efeitos da decisão aos sucessores de servidores já falecidos antes da propositura da ação. A relatora também destacou que os direitos da pessoa natural se extinguem com a morte, rompendo vínculos com a administração pública e com entidades representativas. Por isso, os sucessores não integram a categoria nem mantêm relação jurídica que permita o recebimento dos valores discutidos na ação coletiva. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.